Deus por esse culto ao Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 10 é o texto que nós vamos meditar nessa manhã. Atos capítulo 10. Nós estamos já há algum tempo refletindo no livro de Atos. Temos aprendido muitas coisas e a nossa intenção nessa manhã é continuar aprendendo da palavra do nosso Deus. Eu quero ler no primeiro momento apenas um verso. Gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, por favor, para lermos a palavra do nosso Rei Jesus. Apenas o verso 44, Atos capítulo 10, o verso de número 44. A palavra de Deus nos diz: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Amém, irmãos? Podemos ler como igreja todo esse texto? Vamos lá? Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa. Estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. Fale aos nossos corações, ilumina, ó Deus, a nossa mente, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nessa noite. Oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero refletir hoje com os irmãos sobre a extraordinária obra da salvação. Dentre outras coisas, acredito que esse é um assunto que esse capítulo 10, assim como todo o livro de Atos, está tratando. O livro de Atos, como já foi falado aqui, poderia muito bem ser trazido como título o Atos do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus faz é converter o ser humano, é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, ao longo de todo o livro, é muito comum nós olharmos e vermos as conversões, a maravilhosa obra da salvação. É isso que nós vamos meditar nessa noite. E uma coisa que deve chamar a nossa atenção no livro de Atos e em toda a palavra de Deus é que a salvação ou o evangelho é algo que está disponível a todas as pessoas. Essa é a maravilha do evangelho. Por exemplo, é colocado diante do ser humano muitas pautas, muitas ideias, muitas filosofias, muitos pensamentos, mas tudo isso é apresentado ao ser humano de forma desagregada ou separada, no sentido que diz: esse conteúdo é apenas para um tipo específico de pessoa. Essa mensagem não é para todo tipo de gente. Ou essa pauta, essa filosofia, essa ideologia é apenas para um grupo específico de pessoas. Isso é trazido para nós, mas a diferença, irmãos, e a beleza do evangelho é que ele pode e deve, e ele é apresentado para todo tipo de gente. Eu e você, nós estamos aqui nessa manhã, como igreja, cultuando ao Senhor, porque um dia o evangelho foi apresentado para esse tipo de gente, para esse tipo de gente. E glória a Deus por isso. Essa é a beleza do evangelho, de modo que a transformação de vida e a salvação está disponível a todas as pessoas. Glória a Deus por isso. A todas as pessoas. Gosto muito de dizer que num futuro celestial, ou melhor dizendo, num futuro eterno, ninguém poderá culpar a Deus por não ter tido a sua vida transformada e salva. Porque o evangelho, ele sempre esteve disponível a todos os seres humanos. E essa verdade a respeito do evangelho, ela causava e até hoje causa incômodo a muitas pessoas. Por exemplo, nós temos na Bíblia Sagrada os religiosos, os escribas e fariseus que se incomodavam com essa verdade sobre o evangelho, que ele era apresentado ou deveria ser apresentado para todo tipo de gente.
Isso incomodava os religiosos da época de Jesus, os escribas e fariseus, porque eles acreditavam que não, o evangelho não podia ser pregado, ou ele não foi trazido, Jesus, o Messias, não foi trazido para todo tipo de gente, apenas para aquele povo, apenas para o povo judeu, apenas para os religiosos. Isso incomodava os escribas e fariseus, e sim, os incomodavam por causa de uma religiosidade vazia e falsa, mentirosa. Mas essa verdade sobre o evangelho incomodava esses homens. Também incomodavam os judeus, aqueles que professavam a fé judaica, mas agora de uma forma mais sincera, por assim dizer. Incomodavam também esses homens. E mesmo com uma devoção sincera, mas a devoção deles também estava até certo ponto, ou até certa medida equivocada. E essa realidade, essa verdade sobre o evangelho, que ele veio para todas as pessoas, também incomodava esse grupo de pessoas. Mas, irmãos, o texto que está diante de nós, Atos capítulo 10, que é o texto que nós vamos procurar meditar nesta manhã, nos mostra exatamente o contrário. E não só o livro de Atos, ou o capítulo 10 de Atos, mas todos os evangelhos e toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, sempre mostra que o evangelho sempre extrapolou tanto a religiosidade vazia e mentirosa, como também a religiosidade sincera, a piedade sincera, a devoção sincera, mas ainda imatura ou equivocada, porque vai dizer a palavra de Deus que o evangelho é para todas as pessoas. E louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Isso deve chamar a nossa atenção na leitura da palavra de Deus. Agora, uma outra coisa que também chama a nossa atenção, em especial no livro de Atos, é que quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para aquilo que nós já vimos no livro de Atos, nós percebemos uma coisa interessante, irmãos. Percebemos que a conversão, ela chega ao ser humano de uma forma poderosa, sobrenatural e extraordinária. Veja, nós já vimos ao longo do nosso estudo aqui algumas conversões, certamente veremos outras no livro de Atos. E uma coisa interessante de se perceber é que por mais que cada uma delas tenha sido trazida de forma diferente no sentido da sua prática, cada pessoa que foi convertida a Jesus, na prática, estava dentro de um contexto diferente, um contexto particular. Isso é verdade também, mas uma coisa que é verdade é que, em se falando de conversão, todas elas, ou cada uma delas, só aconteceu por uma ação poderosa, extraordinária e sobrenatural da parte de Deus. Se não for assim, irmãos, não existe conversão. Talvez, olhando do lado de fora, nós podemos olhar talvez para a nossa vida ou para a vida de alguns que já são convertidos a Jesus e dizer, não, mas também fulano já nasceu num berço cristão. Fulano já vem acompanhando a fé desde pequenininho e quando chega numa idade maior, foi muito fácil para ele se converter. Não, não foi muito fácil. Houve uma obra extraordinária, poderosa, sobrenatural da parte de Deus, porque senão não haveria conversão. Não há conversão mais fácil, mais simples ou algo mais difícil, não. Se não existir uma obra sobrenatural, não há conversão. Por exemplo, nos lembramos aqui do capítulo 3 de Atos, aquele momento em que Pedro pregou e cerca de 3.000 pessoas vieram a Cristo. E vieram a Cristo por causa da pregação de um homem simples. Vieram a Cristo por uma pregação de um homem que era conhecido como iletrado. Alguém simples, um simples pescador. Esse homem prega, o Espírito Santo de Deus age através dele e através da pregação, e 3.000 almas são entregues a Jesus, são batizadas. Uma obra sobrenatural, pela força de Pedro, pela capacidade dele. Não era possível acontecer isso.
Outra conversão, no capítulo 8, vimos um eunuco que estava lendo o Antigo Testamento há muito tempo, era um estudioso, era um conhecedor até do Antigo Testamento, mas havia muitas coisas que ele não entendia. Diz o capítulo 8 que ele lia as Escrituras, o Antigo Testamento, mas não compreendia aquilo que ele estava lendo. O Espírito Santo de Deus manda Filipe ir correndo até esse homem. E eu gosto muito dessa expressão em algumas traduções. Ele foi correndo, corre até esse homem porque ele precisa aprender acerca do Evangelho. O Evangelho precisa ser apresentado a esse homem. Filipe então corre, sobe na carruagem com o eunuco, explica o Evangelho. E aquele homem então é salvo. O Evangelho é apresentado e uma obra especial, algo diferente, poderoso, acontece na vida daquele homem. Mas, irmãos, nós também acabamos de ver em Atos capítulo 9 a conversão de Saulo. A conversão desse homem que perseguia a igreja, perseguia, como diz o texto, o próprio Jesus de Nazaré. Um homem conhecedor da lei, doutor da lei. Como ele mesmo diz, ele era o melhor dos fariseus, era o mais entendido, era o mais letrado. Veja, como nós vimos aqui na pregação passada, veja, muitas pessoas poderiam olhar para a vida de Paulo e dizer: aqui está alguém que está próximo do Evangelho, mas não passava de um ladrão, de um bandido, ou melhor dizendo, de um assassino. Não passava de alguém que maltratava a igreja. Essa era a condição do apóstolo Paulo antes da conversão dele. Se não fosse uma obra extraordinária, poderosa, esse homem estaria por muitos anos ainda da sua vida perseguindo a igreja, matando os cristãos, perseguindo o próprio Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos com cuidado, a gente percebe que todas essas conversões e todas as outras, antes dessas e depois dessas, só aconteceram por causa de uma obra poderosa do Espírito Santo de Deus, feita em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para o capítulo 10, é o que nós encontramos aqui também. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã. Sobre essa extraordinária obra, essa obra sobrenatural, poderosa da salvação que é feita, operada em nós através do Espírito Santo, por meio de Jesus de Nazaré. Poderíamos resumir todo o capítulo 10, ou essa meditação, na seguinte frase: a salvação não é algo que buscamos e conseguimos por nós mesmos. Não é. Vamos ver isso. É preciso uma ação de Deus em Cristo Jesus. E essa salvação, ela é dada a todos os que ouvem e recebem o verdadeiro Evangelho. Essa é a gloriosa obra da salvação. Ou talvez, se você preferir, você poderia perguntar: pastor, por que a obra da salvação é algo extraordinário? Eu te responderia de 3 maneiras. Primeiro, porque a salvação não é algo que buscamos e conseguimos por nós mesmos. Segundo, porque sempre é preciso uma ação de Deus em Cristo Jesus. E por fim, porque a salvação é dada a todos os que ouvem e recebem o verdadeiro Evangelho. Então vamos meditar em cada uma dessas situações, dessas verdades que nós encontramos aqui em Atos capítulo 10. Primeiro, a salvação não é algo que buscamos e conseguimos por conta própria. Olhe para a sua Bíblia, por favor, a partir do verso 1. Acompanhe comigo a leitura. Atos capítulo 10, o verso 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor?
E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Irmãos, esse trecho ele é muito interessante porque aqui nós temos a história de um homem, Cornélio, e que, como vai dizer o nosso texto, era um homem temente a Deus, era um homem devoto a Deus, e não somente ele, mas também toda a sua casa. E aqui nós entendemos que era esse homem que se responsabilizava pelo cuidado da sua casa. Quem sabe ele aprendeu isso lendo o Antigo Testamento e vendo o exemplo de Josué, quando disse: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Então, ele lendo as Escrituras, observando a palavra de Deus, o texto é muito claro, ele procurava colocar tudo isso em prática. Era um homem devoto, temente a Deus, e o texto diz também que esse homem, esse centurião, esse oficial era um gentil, mas que adorava o Deus único e verdadeiro. Agora, tinha um porém, ele não era, como de costume, de muitos outros gentios, ou de alguns, considerado um prosélito, ou seja, ele não era circuncidado. Esse homem não guardava algumas leis alimentares, por exemplo, e também algumas leis do calendário judaico. Então, nós podemos olhar para a vida desse homem, para as práticas religiosas desse homem, porque ele orava, ele lia a palavra de Deus, ele buscava a Deus, ele reunia a sua casa e ensinava a palavra de Deus para a sua casa. Diz que a família dele também temia ao Senhor, fruto da obra desse homem, da prática religiosa desse homem. Agora, 2 coisas nós podemos observar olhando para essas práticas. Primeiro, ele fazia algumas coisas que sim, poderia até dar a entender que ele havia alcançado a salvação. Ele praticava algumas coisas que poderia dar a entender que o evangelho vivo e verdadeiro, genuíno, chegou até a vida desse homem. Por quê? A vida religiosa dele era quase impecável. Era quase 100%. Por outro lado, ele não cumpria algumas coisas que precisava cumprir, ou não observava algumas coisas que precisavam ser observadas para ele ser considerado como um prosélito pleno. Porque, irmãos, todas essas práticas eram as práticas que os judeus faziam. E com isso, não apenas com isso, mas com isso também eles diziam fazer parte da aliança do povo de Deus. Quando eles olham para a vida desse homem, ele não é um prosélito. Ele pratica algumas coisas, mas não tudo. Ele observa algumas coisas, mas não tudo. Eles olhavam para eles e diziam: não, será que ele recebeu o verdadeiro evangelho? Irmãos, uma coisa que nós podemos olhar para a vida de Cornélio, e quem sabe observar na nossa própria vida, é que como a história desse homem é semelhante à história de muitas pessoas hoje em dia. Como a vida de Cornélio pode se assemelhar à vida de muitas pessoas hoje em dia. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão de forma sincera, buscando adorar a Deus, buscando temer a Deus, buscando também um relacionamento vivo com o Senhor. Mas, irmãos, muitas pessoas, e quem sabe muitas delas estão hoje aqui dentro, participando desse culto, assim como esse homem no passado, fazem as suas orações. Assim como esse homem no passado, fazem as suas leituras bíblicas. Assim como esse homem no passado, tinha a sua vida religiosa de forma particular, dentro da sua casa, mas também de forma pública, a tal ponto de outras pessoas olharem e dizer que esse homem ou que você dá um bom testemunho lá fora. Bom,
Agora, quando nós olhamos talvez e fazemos uma autoanálise, será que ainda falta alguma coisa? Será que ainda há alguma coisa que eu ou você, nós não estamos buscando, nós não estamos ainda considerando, não estamos observando? E aqui, eu não estou falando de mais uma prática religiosa, não estou falando de mais um rito religioso, mais práticas, por mais bonitas, importantes e necessárias que elas podem ser. Não, não é de mais uma prática religiosa, porque se o assunto for a busca ou a necessidade da salvação, o que pode estar faltando para a vida de muitos é ouvir, compreender e receber o verdadeiro evangelho. Não é mais uma prática religiosa. Talvez você já faz muitas. Talvez você, assim como esse homem, já pratica muitas coisas da palavra de Deus. Jesus falou algo parecido em João capítulo 5. Já citei aqui há muito tempo atrás, quando preguei nessa igreja. Jesus estava diante dos escribas e fariseus e Jesus disse para eles: vocês até estudam a Bíblia de forma minuciosa, mas vocês não querem a vida. Eu estou aqui diante de vocês, a vida está aqui diante de vocês, mas vocês não querem. Quem sabe, irmãos, muitos estão querendo apenas a vida religiosa. Muitos estão observando apenas os ritos, mas ainda não compreenderam o evangelho por completo. Ainda não entenderam a verdadeira mensagem, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ainda não entenderam, não receberam a gloriosa obra da salvação feita por Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição ao terceiro dia. Quem sabe o que está faltando não é observar o evangelho, olhar para o evangelho. Temos muitos exemplos disso na palavra de Deus. Por exemplo, o jovem rico, uma história que a maioria de nós conhecemos. Um homem, um jovem, assim como esse homem, também era um homem devoto, também era um homem temente, também era um homem que conhecia as Escrituras. Jesus olha para ele, depois dele ter perguntado o que falta, Jesus cita os mandamentos, ele olha para Jesus e diz: Senhor, tudo isso eu já pratico desde muito novo. Jesus olha para esse homem, para esse jovem, e com amor diz para ele: pois é, ainda te falta alguma coisa, ou uma coisa ainda te falta. E no momento mais crucial de obediência, de seguir a Jesus, aquele homem sai entristecido, porque a sua vida, o seu coração não estava fixado na mensagem do Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Temos outro exemplo, João capítulo 3, temos a história de Nicodemos, outro fariseu, um dos melhores também, doutor da lei, conhecedor da palavra, das práticas, cumpridor de tudo isso. Jesus olha para esse e diz: se você não nascer de novo, de modo algum você poderá ver o reino de Deus. Irmãos, a obra da salvação é extraordinária porque não depende daquilo que a gente faz, como ritos religiosos, como práticas religiosas, e tudo isso sendo entregue a Deus da forma mais sincera possível. Não depende de absolutamente nada disso. Se não for a extraordinária obra de Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, irmãos, nós podemos fazer o que quisermos, mas a salvação não será algo produzido nas nossas vidas. Por que que a salvação é algo extraordinário? Porque não pode partir de mim, de você, e glória a Deus por isso. Porque se dependesse, como diz um outro pregador, se a salvação fosse algo que nós pudéssemos perder, nós perderíamos, mesmo fazendo todo tipo de ritual, mesmo fazendo todo tipo de prática religiosa, ainda assim nós perderíamos, porque não depende de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas também, do verso 9 até o verso 29, há uma outra verdade. Diz que
fala sobre a necessidade de uma obra sobrenatural. E aqui nós veremos essa obra de fato, de verdade, acontecendo. Eu quero dividir esse trecho em 2 pontos. O que nós estamos prestes a ler, irmãos, é algo muito importante, porque o que aconteceu aqui, a visão de Pedro, foi algo que mudou de uma vez por todas algumas coisas. Por exemplo, essa visão mudaria absolutamente todo o contexto acerca das leis cerimoniais, que eram práticas dos judeus, estabelecidas sim pelo próprio Deus no passado. Mas a partir de agora isso estava mudando, ou mudaria. E uma outra coisa também, a compreensão, o entendimento acerca da própria salvação. Para quem que é? Isso estava sendo deixado mais claro a partir de agora. Olhe para a sua Bíblia, por favor, a partir do verso 9 até o verso 16. Diz assim: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca do meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido até o céu. Primeira coisa que eu quero destacar nesse ponto é que Jesus está deixando claro que a lei cerimonial dos judeus caiu de uma vez por todas em desuso. E aqui existem várias leis ou várias nuances dessas leis cerimoniais que Jesus estava dizendo que agora não há mais necessidade de serem observadas. Tudo isso agora, Pedro, ficou no passado e existe um motivo para isso. As leis cerimoniais foram dadas pelo próprio Deus ao povo judeu necessariamente para Deus ensinar o povo, para que o povo compreendesse a diferença entre o certo e o errado. Veja, Deus, ele dizia com algumas coisas: isso aqui é puro, isso outro aqui é impuro. E com isso Deus ensinaria o seu povo como o povo deveria viver diante de Deus, entre o povo e também como testemunha para o mundo. Agora, uma coisa importante da gente entender, não é que Deus criou lá no passado, em Gênesis, algo que fosse necessariamente impuro ou na sua essência impróprio. Não, não é isso. Mas que Deus escolheu exemplificar para ensinar o seu povo através de algumas coisas. E Deus então olhou para alguns alimentos, olhou para algumas situações e disse: meu povo, isso aqui não é para vocês comerem. Isso aqui não é para vocês praticarem. Pratiquem isso, comam isso. E com isso vocês então estarão obedecendo à lei e vocês entenderão a diferença, o que é certo e o que é errado. Mas uma outra coisa importante da gente entender é que isso duraria um certo tempo. E chegou aqui o tempo de Deus, através de Cristo, por meio dessa visão de Pedro, dizer: não há mais necessidade dessa separação. Não há mais necessidade da gente fazer essa segregação, dizer que isso é impuro, dizer que isso é puro. Não há mais necessidade dessa diferença, porque todas essas coisas agora já se cumpriram em Cristo Jesus. Toda a lei Cristo cumpriu, toda a lei foi cumprida em Jesus. Agora, não há mais aquilo que é considerado puro ou impuro, não. Isso já foi encerrado. Pedro, isso acaba aqui. Você precisa entender isso, Pedro. E eu gosto muito da leitura quando ela diz que essa mesma visão aconteceu com Pedro 3 vezes. Será que Pedro estava tendo alguma dificuldade de entender isso? Claro que estava, irmãos.
Por quê? Primeiro, porque Pedro tem vivido isso ao longo de anos. Pedro tem praticado essas cerimônias, essas leis, essas regras alimentares por anos. E agora, de uma vez por todas, ele precisa tirar isso da sua cabeça. Essa visão se repete por 3 vezes. Mas ele deveria entender. Então, essa ordem de Jesus, mate e coma, não fazia sentido na cabeça de Pedro. Porque Pedro olhava para essa ordem e dizia: Senhor, mas o próprio Deus deu isso ao seu povo no passado. Levíticos capítulo 11 vai trazer essas leis, essas regras alimentares, cerimoniais. Como assim não? Eu não vou fazer isso. De forma alguma eu vou tocar nesse alimento, vou comer esse alimento, porque eu nunca fiz isso, Senhor. Sempre fui um cumpridor da lei. Sempre fui alguém que prezou pela lei de Deus. Então não, de modo algum. E aqui parece uma contradição, não é? Porque Pedro chama Jesus de Senhor e ao mesmo tempo diz não ao próprio Jesus. Olha que coisa interessante. Parece assim na nossa caminhada cristã, não é verdade? A gente tem Jesus como nosso Senhor. Nós temos Jesus como nosso mestre. Mas muitas vezes, em determinadas situações, nós temos a coragem, a ousadia de olhar para Jesus e dizer: não, Senhor, de modo algum. Isso aqui eu não faço. Isso eu não sou capaz de fazer. Espera, Ele não é Senhor das nossas vidas? Não sai dele os mandamentos para dizermos que somos discípulos dele? Como assim dizemos não ao Senhor? Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos a voz de Jesus no nosso ouvido. Nós não compreendemos aquilo que Jesus está nos orientando a fazer. Infelizmente, dizemos não a Jesus, assim como Pedro disse, por vários motivos. Pedro aqui por ser fiel à lei, devoto à lei, talvez por causa da nossa própria devoção, nós não compreendemos, ou até compreendemos, mas não queremos aceitar algumas coisas, algumas mudanças, algo que o Senhor estabeleceu. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Jesus. O que é que Jesus está dizendo para a gente fazer? Que assim façamos, que possamos ir ao encontro da voz de Jesus. Deus estava nesse momento derrubando as antigas distinções entre puro e impuro. Isso aqui, irmãos, incluía os sacrifícios, incluía as regras alimentares, isso aqui incluía os calendários judaicos, as festas, os dias especiais e até mesmo a circuncisão. Não havia mais necessidade dessas coisas serem praticadas. Então, Deus está dizendo com isso: nada disso agora pode ser usado como empecilho, como pretexto, como desculpa para irmos em direção às outras pessoas, irmos em direção aos gentios. Nada disso pode ser usado para que haja uma falta de comunhão, ou para que não haja comunhão com aqueles que não fazem parte do nosso clã, do nosso povo, do povo judeu. Jesus queria ensinar isso àquele povo, com essa abolição. Não, está vendo aquele homem, está vendo aquela mulher, é uma gentia, é um gentio. Veja, não há mais empecilho para você não ir ao encontro dele e pregar o evangelho, e se relacionar, apresentar a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Nada disso poderia ser mais usado como empecilho, para não ter comunhão com um gentio. Então, irmãos, isso é algo que é dito para nós aqui nesse texto. Foi citado aqui Gálatas capítulo 3, nós lemos, mas eu quero encorajar os irmãos a ler Gálatas capítulo 2, e você vai ter ali um relato bem explicado dessa abolição, dessas leis sendo deixadas para trás. Gálatas capítulo 2, leia depois, você vai ver que tudo isso é para que houvesse essa comunhão entre o povo judeu e os gentios. Não há mais segregação, não há mais diferença. Todos agora precisam, sempre foi assim, mas agora eles podem receber o evangelho. Também sempre foi assim. É o que vamos ver nesse exato momento. Veja, Pedro demorou um pouco para entender, mas ele entendeu.
E ele então vai ao encontro daquela orientação de Jesus, e ele então recebe aquela visão, recebe aquela orientação, e ele vai para dentro da casa de um gentio. Aliás, se você se lembra do domingo passado, você vai perceber que ele já estava na casa de um homem que era gentio. Um homem que fabricava ou trabalhava com couro. O judeu não podia tocar em couro, no animal morto. Então isso já estava sendo mudado. Por mais que Pedro demorou um pouco para entender, mas ele entendeu. E foi o próprio Jesus, irmãos, quem disse, já dando pistas de tudo isso para a gente no passado, que aquilo que contamina o ser humano não é o quê? Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso que contamina o ser humano. Quando eu pastoreava Itaberaí, uma irmã chegou para mim indignada. E ela disse, ela trabalhava numa escola, e o pessoal tinha dado para ela um monte de comida lá que sobrou da festa junina. Olha só, pé de moleque, que mais? Canjica, aquele negócio de mandioca, bolo de mandioca. Bolo de mandioca é mais legal, né? Pastor, eu não como esse negócio de jeito nenhum. Eu falei, tá bom, irmã. Traz para a casa do pastor que o pastor come. Eu vou jogar fora o mané pelado ou bolo de mandioca? Não vou, irmãos. Por quê? Irmãos, não é mais o que entra pela boca, mas é o que sai. Jesus já tinha abolido tudo isso. E por um motivo. Porque não há mais segregação, não há mais diferença. Tudo foi o Senhor quem criou, e diz a palavra de Deus, tudo que Deus criou é bom, é bom. Mas há uma outra coisa aqui nesse trecho, do verso 17 ao verso 29. Vamos ler a palavra de Deus. Olha o verso 17. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. 21. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhe disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre no lar gentio como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Irmãos, algo também que está dito aqui nesse trecho, é que Jesus está deixando claro, além de abolir essas leis cerimoniais, Jesus está deixando claro que na obra da salvação, na extraordinária obra da salvação, ninguém se opõe a pregar o evangelho a ninguém. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso. Veja, como Pedro mesmo disse àqueles homens, essas leis cerimoniais faziam essa segregação, essa diferença, impediam os judeus de terem relacionamento com os gentios.
Mas, irmãos, aquele que está na obra da salvação, ou que já recebeu a salvação em Cristo Jesus, precisa compreender que não, as pessoas precisam ouvir do Evangelho. As outras pessoas, por mais diferentes que elas sejam, os gentios não observavam essas leis. Os gentios comiam qualquer tipo de animal. Os gentios não faziam essa separação entre o que era de sangue, impuro ou puro, não havia isso na cabeça dos gentios, por isso eles eram diferentes na cabeça dos judeus. Mas aquele que está na obra da salvação precisa compreender, por mais diferentes que as pessoas sejam, e essa diferença está tão somente do lado de fora. Eu e você, nós somos sim diferentes do lado de fora, mas irmãos, há uma necessidade federal, há uma necessidade global de todo ser humano, a necessidade do Evangelho. A necessidade da salvação. E nós, você, que já recebeu a obra da salvação, precisa entender. As outras pessoas precisam do Evangelho. E nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas, ir para a casa dessas pessoas e pregar o Evangelho para que elas também possam entender, que elas também possam receber o Evangelho e ter os seus pecados perdoados e serem salvas. Pedro compreendeu isso, obedeceu o Espírito Santo de Deus e foi para dentro da casa daquelas pessoas, pregou o Evangelho e aquelas pessoas compreenderam e receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Nós também precisamos fazer a mesma coisa. Veja, essas leis separavam e o próprio Jesus era atacado pelos judeus, pelos religiosos, porque Jesus o tempo inteiro estava com o diferente. Jesus o tempo inteiro estava assentado à mesa, comendo, se relacionando com gentios, com cobradores de impostos, com prostitutas. Pessoas que os judeus olhavam e diziam, esses são pecadores declarados. Jesus sempre assentou à mesa com essas pessoas, sempre apresentou o Evangelho para essas pessoas, mas Jesus era atacado por causa disso. Chegou o tempo, de uma vez por todas, de Jesus dizer e ensinar e mostrar, acabou essa separação. Todos precisam do Evangelho. Mas, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é que o Evangelho sempre extrapolou tudo isso. Sempre. O Evangelho sempre extrapolou todo tipo de segregação. Como começamos aqui, o Evangelho é para ser apresentado para todas as pessoas. E assim sempre foi. Por exemplo, quando nós olhamos para a situação do povo judeu, por exemplo, no livro de Josué, capítulo 2, e também no capítulo 6, está descrito a história de Raabe, uma prostituta. Vai dizer que essa mulher foi a primeira fora do povo judeu a ser convertida ao judaísmo, a ser trazida para dentro do povo de Deus. Agora, nós precisamos olhar para tudo isso e nos perguntar, será que a gente pode considerar que isso começou com Raabe? Veja bem, se a relação de Deus com o povo judeu começa a partir de Gênesis capítulo 2, com a chamada de Abraão, de que povo eram todos os outros povos antes de Abraão? Será que Adão e Eva eram judeus? Será que Adão e Eva faziam parte desse grupo de pessoas? Será que todos os outros antes de Abraão faziam parte do povo judeu, para a gente entender que depois de algum tempo a salvação foi trazida a outro grupo de pessoas? Será? Irmãos, o que a gente percebe de forma mais clara é que a partir de Raabe, isso foi ficando mais claro, foi ficando mais evidenciado, e com o passar do tempo, cada vez mais essa verdade ia sendo mostrada. O Evangelho sempre uniu e uniria todo povo, toda língua, toda nação, toda etnia, todo tipo de gente. Isso está desde Gênesis a Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, o verso 9 vai dizer que no céu há uma grande multidão
de todo povo, língua, raça e nação. Não há segregação. Pedro estava entendendo que o evangelho de Deus não faz acepção de pessoas. Estava pregando numa igreja alguns domingos atrás. E depois que eu estava pregando, eu fui agradecer à igreja pela ação missionária que a igreja fez em prol da nossa viagem missionária à Amazônia, que vai acontecer em julho. Foi adiado um pouco, mas vai acontecer em julho. Depois que eu termino de pregar, eu desço, um irmão daquela igreja me procura, sério. Se eu soubesse que era para a Amazônia, provavelmente eu não teria ajudado. Pastor, vocês vão lá pregar o evangelho para aquele tipo de gente? Não, os índios não merecem que a gente saia daqui e vá lá pregar o evangelho para eles. E eu me assustei com aquilo. E eu assim, não entendi, falei, sim, nós vamos lá, vamos fazer uma ação missionária, vamos plantar igrejas, pregar o evangelho. Não, eles não merecem, aquele povo não merece. Olha só o que eles fazem com a gente. E eu meio que sem entender, até que ele falou, eles tomam o dinheiro da gente. Ele é um caminhoneiro, viaja muito para o lado de Rondônia, da Amazônia ali, e os índios fazem o quê? Barreiras para pegar dinheiro deles. Isso é uma realidade. Agora, uma outra realidade é que para eles pararem de fazer isso ou qualquer outra coisa, eles precisam do quê, irmãos? Do evangelho. E eu disse para aquele irmão, nós não éramos iguais? Eu e você não éramos exatamente da mesma coisa? Ele chamou os índios de alguns nomes que eu não vou citar para os irmãos. E eu disse, não era essa a nossa realidade? Por que nós mudamos? Por que nós fomos mudados? Porque o evangelho da salvação nos alcançou. E agora nós temos uma nova compreensão de toda a realidade. E ainda assim, meu irmão, nós cometemos pecado. Ainda assim nós somos alvos da misericórdia de Deus. Ele virou as costas e saiu. Porque eu disse que a situação dele e a minha era igual à daquelas outras pessoas. Mas, irmãos, nós precisamos compreender, em qualquer lugar ou qualquer tipo de gente, tem a mesma necessidade de ouvir o evangelho. Veja, o que nós podemos aprender aqui nesse ponto? Precisamos entender que a obra sobrenatural de Jesus Cristo, ou seja, a salvação, não une somente a gente a Deus, mas nos une também às outras pessoas, a todas as pessoas. Nós precisamos ir ao encontro das outras pessoas e pregar o evangelho de Deus a elas. Pedro compreendeu. Eu e você, nós também precisamos compreender isso, irmãos. Precisamos também compreender isso. Por fim, a salvação é dada por meio do verdadeiro evangelho sendo pregado. Essa verdade está descrita em Atos, em toda a palavra de Deus. Só há um meio de alcançar a salvação, através de Cristo Jesus. E só há um meio de compreendermos isso, através da pregação verdadeira do evangelho. Olha para Atos capítulo 10, o verso 33 em diante. A palavra de Deus diz assim: assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Olha só que mensagem que eles estavam esperando e que eles receberam. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando
todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos, e ele nos mandou anunciar a sua mensagem em toda parte, e testemunhar que Deus o designou como juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Então, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados, porque o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados, agora que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles por mais alguns dias. Irmãos, quando a gente lê esse resumo da pregação de Pedro, nós entendemos que o que sempre esteve no centro, quando o assunto é pregação, foi o Evangelho. O que sempre esteve no centro, quando o assunto é apresentar a palavra de Deus, é o Evangelho. Veja, um outro sermão que nós também já meditamos aqui, o sermão de Estevão, no qual Estevão trouxe toda a obra da salvação desde o Antigo Testamento. O que estava sendo apresentado por Estevão era o Evangelho verdadeiro. Foi a obra de Deus em salvar o ser humano. O que Pedro estava apresentando era a obra de Cristo em salvar o ser humano. Então, quando nós sairmos para pregarmos o Evangelho, o que precisa estar no centro é o que Cristo fez. O que precisa estar no centro é o que Jesus fez na cruz do Calvário, porque é isso que importa, irmãos. O que importa é a mensagem da cruz, o que importa é a mensagem da salvação, não é o que eu faço ou deixo de fazer, não é o que você faz ou deixa de fazer, não. Na pregação da palavra de Deus só há espaço para uma mensagem, a mensagem do Evangelho, porque é por meio dela que as pessoas irão ser convertidas a Jesus. É por meio da pregação genuína do Evangelho que as pessoas serão salvas. Irmãos, infelizmente, muitas igrejas já deixaram de pregar o verdadeiro Evangelho. Infelizmente. Infelizmente, muitos pastores já não se prontificam mais a pregar apenas o verdadeiro Evangelho. Irmãos, na pregação do Evangelho não há espaço para historinhas sem sentido. Na pregação do Evangelho não há espaço para aquilo que eu realizo. Não, só há espaço para uma coisa: a obra de Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Esta foi a mensagem de Pedro. Foi isso que Pedro evidenciou e foi isso que Lucas fez questão de trazer para nós. A pregação do Evangelho. Veja, Pedro inicia o seu sermão dizendo que todos precisam ouvir que a paz com Deus, através de Jesus de Nazaré. Essa mensagem que nós precisamos levar. As pessoas estão sedentas por essa mensagem. As pessoas estão nos esperando levar essa mensagem. Você só pode ter a paz com Deus por meio do Evangelho. Veja, a primeira coisa que Pedro coloca quando diz isso é que a condição natural de todo ser humano sem o Evangelho é de inimigo de Deus. Irmãos, as pessoas sim, elas são alvos da nossa pregação.
da misericórdia e da graça de Deus, mas nós não podemos também confundir as coisas. Aquelas que ainda não receberam o evangelho verdadeiro, a condição que elas se encontram é de inimigas de Deus. E só há um jeito delas se tornarem amigas de Deus, é através da pregação do evangelho. Por isso a necessidade de eu e você, assim como Pedro entendeu que ele precisava ir para a casa daquelas pessoas, nós também precisamos pregar o evangelho para essas outras pessoas, para que haja paz nas outras casas, nas outras vidas, paz com Deus, somente por meio do evangelho. Isso significa que as práticas religiosas não geram paz com Deus. Os ritos religiosos não geram paz com Deus. A única coisa que gera paz com Deus, ou que nos torna amigos de Deus, é a obra da salvação sendo feita nas nossas vidas. A única coisa. Precisamos compreender isso. E Pedro vai finalizar o seu sermão dizendo que todo aquele que crê em Jesus recebe o perdão dos pecados e, com isso, alcança a extraordinária obra da salvação. Irmãos, a mensagem de arrependimento, perdão de pecados e salvação sempre andaram e andam juntas. Sempre foi assim. Não há salvação sem arrependimento. Não há perdão de pecados sem arrependimento. Toda essa mensagem anda junto e nós precisamos compreender. Cornélio e todos os que estavam na sua casa precisavam dessa mensagem. Veja, talvez a vida religiosa deles não era um problema. Qual era o problema? Eles ainda precisavam do evangelho simples, puro, genuíno, que é: arrependa de seus pecados e tenha os seus pecados perdoados e alcance a salvação em Cristo Jesus. E eles receberam isso, fica muito claro no texto que lemos, prova. E eles então foram batizados, dando um sinal visível de que eles tinham recebido essa extraordinária obra da salvação. Mas, irmãos, veja, muitos, quem sabe aqui nessa manhã, estão com a vida religiosa em dia. O que é que pode estar faltando? Arrependimento de pecados, perdão dos pecados, salvação verdadeira em Cristo Jesus. Quero encorajar você nessa manhã a algumas coisas, assim como Cornélio entendeu, assim como muitos outros entenderam, a abandonar a sua confiança nas crenças religiosas. Abandone a sua esperança nessas coisas que você pratica, que nós praticamos. Porque se o assunto for busca de salvação, paz com Deus, a única coisa que pode gerar isso é o evangelho e a pregação do evangelho. Então, abandone a sua confiança nas crenças, nos ritos, e coloque a sua confiança tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Porque é Ele quem faz, quem opera a salvação dentro de nós. E é Ele quem assegura a nossa salvação até o último dia. Só Ele. Outra coisa para a gente praticar: se submeta ao que Jesus diz e ensina, e não aquilo que você compreende, ou tem vivido, ou tem praticado por anos. Não, se submeta ao que Jesus diz, e não aquilo que você acha. É interessante, a gente conversa com muitas pessoas: pastor, eu acho isso. Não, a gente não acha, a gente crê, por entender a palavra de Deus, por aceitar pela fé a palavra de Deus. Então, Pedro, nessa visão, se submeteu, por mais que demorou um pouco, mas ele se submeteu àquilo que Jesus disse, àquilo que Jesus estava ensinando, aquilo que Jesus queria dele. Palavra para nós, irmãos. Precisamos nos submeter à palavra de Jesus. Submissão. Outra coisa, se dispõe a ser usado da forma como Deus deseja te usar. Se dispõe a ser usado da forma que Deus deseja te usar. Deixa eu falar igual o pastor Leandro. Eu não sei se você percebeu algo importante nesse texto. Quem é conhecido como o apóstolo ou o pregador aos gentios? É o apóstolo Paulo, sim ou não?
Agora, essa obra começou com quem? Começou com o apóstolo Pedro. Foi com Pedro que isso foi dado o start, por assim dizer. Veja, Deus fez uma grande obra de pregação aos gentios por meio do apóstolo Paulo, mas Deus decidiu começar isso através do apóstolo Pedro. Então, nós precisamos estar dispostos a sermos usados da forma como Deus quer nos usar. Deus deseja começar a obra de um jeito, e Deus deseja continuar essa obra de uma outra forma, com outras pessoas. Precisamos estar submissos a essa vontade de Deus e dispostos a que Deus nos use com a sua soberania. Que assim seja na nossa vida e também na nossa igreja. Outra coisa, irmãos, ouça com atenção a pregação do Evangelho. Pedro era um homem insuficiente para pregar o Evangelho. Nós também somos. Nós também não somos capazes disso aqui. Se não for o Espírito Santo de Deus agindo, atuando em nós, através de nós e nas pessoas, não há salvação. Mas uma coisa que todos precisam fazer é ouvir com atenção a pregação do Evangelho de Deus. E eu fico feliz em dizer que quando nós observamos como um todo, a maioria presta atenção na palavra pregada. A maioria está atenta à pregação do Evangelho, mas há outros também que não estão, infelizmente. Há outros que ainda não compreenderam que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Toda vez que você entrar nesse lugar, não se preocupe com mais nada, como já foi dito no início desse culto. Se preocupe com aquilo que Deus quer falar com você. Quem sabe não foi hoje o dia que Deus escolheu para salvar a sua vida, para trazer a salvação até a sua casa. Ouça com atenção a pregação do Evangelho. E por fim, procure o batismo. Você que já entendeu a pregação do Evangelho, você que já recebeu essa pregação, mas ainda não foi batizado, procure o batismo, procure os pastores da igreja. Pastor, eu quero me batizar, eu quero ser batizado, eu quero descer as águas, assim como foi domingo passado, e mostre com esse sinal visível de que você foi uma pessoa alcançada pelo verdadeiro Evangelho de Deus. Assim como aqueles irmãos deram testemunho público aqui, nós desejamos ver outras pessoas dando testemunho da sua fé, dando testemunho da sua salvação. Cornélio e toda a sua casa foram batizados. E com isso deram testemunho visível. Que assim aconteça sempre na nossa igreja e nas outras igrejas, que as pessoas possam ouvir o Evangelho, entender o Evangelho e serem batizadas. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor trabalha nas nossas vidas. Ó Deus, nós confessamos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós desejamos, ó Deus, seja por manutenção da nossa fé, ou também para que haja salvação dentro da nossa casa, nós desejamos ouvir o Teu Evangelho. Nos faça atentos, que o Espírito Santo de Deus nos incomode enquanto estivermos ouvindo a Tua palavra, para que possamos compreender, e que o Espírito Santo do Senhor faça uma obra extraordinária, poderosa, no coração daqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. Pai, nós oramos pedindo salvação aqui nessa igreja. Certamente há muitos aqui que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Sim, ó Deus, têm as suas vidas religiosas. E quem sabe são até sinceras em tudo isso. Mas ainda há a necessidade da salvação. Trabalhe nessas vidas, trabalhe nesses corações, e que eles possam, ó Deus, de forma pública, de forma visível, demonstrar que o Senhor os alcançou. Nós louvamos ao Senhor por esse dia, por esse momento, e oramos assim no nome de Jesus.
Amém e amém. Se